Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa belíssima bolsa em ponto espinha de peixe. Vou mostrar um pouquinho em detalhes para vocês. Caprichei nesse modelo. Vocês têm me pedido bastante para voltar a fazer tutoriais com esse ponto espinha de peixe, então aos poucos eu estou trazendo. Na nossa bolsa, ó, até pezinho eu coloquei hoje. E lá na Arena Metais tá tendo promoção de 50% de desconto nas bailarinas, que são esses pezinhos de bolsa. Então já aproveita, eu vou deixar o site deles aqui na descrição, tá bom? Vou mostrar um pouquinho em detalhes, ó, essa alça em metal maravilhosa. Como fechamento eu coloquei um botão, fica uma bolsa bem espaçosa, maravilhosa, gente. Esse ponto é muito fácil, mas ele é muito, muito lindo mesmo. Espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e aproveita para comentar aqui, nem que seja um coração, para estar apoiando o canal. Se você ainda não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, vou deixar uma foto aqui das duas últimas aulas que nós tivemos por lá. É uma mensalidade no valor de R$19,90 e todos os meses vocês têm duas aulas exclusivas. Então, a verde foi agora e ainda nesse mês nós teremos a de uma mochila. Também vou deixar a foto passando aqui. E se você não consegue ainda fazer parte da comunidade, não se preocupe, eu tenho o curso dessas bolsas avulso, né, no acesso vitalício. Então, você paga R$14,90 uma única vez, você tem acesso apenas àquela receita, mas acessa quantas vezes você quiser, tá bom? Eu vou deixar o link delas aqui na descrição também dos cursos, tá? Então, já curte aí esse vídeo, se inscreve no canal e vamos para os materiais. Vou utilizar um novelo e meio de fio de malha premium da Fios Guarani. Esse novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. Eu gosto bastante dessa espessura, eu comento sempre aqui com vocês que esse fio ele deixa a sua bolsa leve, mas ela fica estruturada, o que é ótimo. Por quê? Quando a sua bolsa não fica estruturada, ela fica mole. Então, essa bolsa fica estruturada com esse fio, mas ela ainda fica leve. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ó. A cor que eu tô utilizando hoje é a turquesa. Gente, simplesmente eu amei a combinação de turquesa com o dourado. Vocês viram aí eu apresentando a bolsa e eu achei que ficou simplesmente maravilhosa. Comenta aqui pra mim que cor que você vai fazer essa bolsa, tá? Se você ainda não conhece a Fios Guarani, eu vou deixar o site deles aqui na descrição. Eles têm tanto fio de malha premium quanto fio residual. E lá nós temos cupom de desconto, tá? É Fios Tata 10 e vocês ganham 10% de desconto em todas as suas compras. Vou usar uma agulha de 6 milímetros. A tesoura e os acessórios são lá da Arena Metais. Vou usar essa tesoura belíssima que chegou aqui pra mim. Ela é bem grande, gente, bem profissional. E eu amei a cor, né? Dá um charme no vídeo. Vou usar uma etiqueta personalizada. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, tá escrito Fios Tata. Lá na Arena Metais eles personalizam, tá? Aqui, ó, é o que vai na etiqueta pra gente prender ela, tá? Vamos usar duas argolas articuláveis. Como eu falei pra vocês, dessa vez eu escolhi os materiais, os metais em dourado, tá bom? Vou usar um botão imantado, desses comum, costuráveis mesmo. Alça de corrente com esse mosquetão que, gente, sinceramente, olhem esse fechamento aqui dele, que coisa mais elegante, mais chique. Essa alça já veio montada, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Mas você pode comprar o mosquetão e também a alça à parte e montar a sua alça do jeito que você preferir. Aqui tem 1 metro de corrente, tá? Vou usar um mosquetão para fazer o nosso tassel, que é o nosso chaveiro. É opcional, se você não quiser, não precisa. E eu optei por colocar o mesmo que tem aqui da alça, ó. Tá bom? Para ficar combinando. E vou usar essa alça aqui, simplesmente deslumbrante lá da Arena. É uma alça meia lua de metal.
E eu vou deixar o link dela também aqui na descrição pra vocês. É um material de ótima qualidade, tá, gente? É até mais pesadinha que o normal. Lá na Arena Metais, nós também temos cupom de desconto, é FIUSTATA 200, e vocês ganham frete grátis em compras acima de R$200. Inclusive, deixa eu aproveitar e pegar aqui, ó, os pezinhos da bolsa, que eu havia me esquecido de colocar aqui, ó. Esses pezinhos de bolsa, eles estão com promoção lá na Arena Metais, então já aproveitem para comprar o de vocês. E esse pezinho aqui eles chamam de bailarina, tá com 50% de desconto lá na Arena Metais. Então já aproveita e comprem para você reproduzir essa bolsa junto comigo. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 14 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de comprimento, você pode ir aumentando de 2 em 2 correntes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou fazer aqui 14 correntes. Fiz aqui 14 correntes, que ficou com 12 centímetros. Lembrando que esse não é o comprimento final, tá bom? Deixa eu pegar uma agulha menor aqui para me auxiliar mostrando para vocês onde nós iremos trabalhar. Então, temos aqui as correntes, nós vamos virar atrás delas e vir nessas ondulações que nós temos bem aqui, ó. Em cada uma dessas. Vou pular a primeira ondulação, que é essa aqui, e vou virar a partir da segunda trabalhando ponto baixo. Então, eu entro aqui na ondulação, ó, a minha corrente permanece aqui. E faço um ponto baixo. Pessoal, peço desculpas da minha voz, tá? Porque eu tô ainda um pouco gripada, então vai estar um pouco diferente. Vamos na próxima ondulação e vamos trabalhar o ponto baixo. Vamos na próxima. Também vamos trabalhar o ponto baixo. Vamos seguir desta forma até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei aqui um ponto baixo em cada ponto. Agora, aqui nesse mesmo ponto, nós vamos colocar mais 2 pontos baixos para ficarmos com 3. Esse pedacinho de fio, segura aqui, ó, que depois a gente vai arrematando ele. Então, entra aqui no mesmo ponto e faz mais um ponto baixo. Volto ainda no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Agora, vamos voltar trabalhando um ponto baixo em cada corrente aqui, ó. E aí, esse pedacinho de fio você deixa aqui pra ir arrematando ele, ó. Então, entro aqui, ponho esse pedaço de fio aqui no meio e trabalho o ponto baixo. Vamos no próximo e fazemos a mesma coisa. Vamos seguir desta forma até chegar no último ponto. Cheguei aqui no final da carreira e agora nós vamos trabalhar tudo que nós fazemos em uma ponta, nós temos que fazer na outra. Então, aqui nós também temos que ter 3 pontos baixos no mesmo lugar. Isso se chama aumento, tá bom? Quando você coloca mais de um ponto. E nós vamos fazer pegando nessa alcinha aqui, ó. Nessas 2 alcinhas. Então, entra aqui. É um pouquinho mais apertado, mas vai tentando que você consegue, ó. Então, vamos lá. 1... Volto no mesmo lugar, mesmo que fique apertado, você tem que fazer no mesmo lugar, tá? 2, volto no mesmo lugar e faço o terceiro. Agora, vou puxar um pouquinho meu fio, viro em cima aqui, ó, do primeiro ponto baixo e vou levar o meu fio lá pra trás. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, nesse daqui, e vou entrar no meio dele. Você tem que entrar e sair no meio, tá? Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, fazendo um ponto baixo centrado. Vamos no próximo aqui, entro no meio e saio no meio.
e trabalho ponto baixo centrado. Vamos trabalhar desta forma até chegar no primeiro ponto dos 3 pontos baixos que nós fizemos no mesmo lugar. Cheguei aqui onde eu fiz os 3 no mesmo lugar, e nós vamos trabalhar um aumento em cada ponto. Isso quer dizer que nós vamos trabalhar 2 pontos baixos nesse, 2 pontos baixos nesse e 2 pontos baixos nesse. Pontos baixos centrados, tá bom? E para você identificar o seu ponto, ó, entre essa alça e essa, aqui no meio é que você vai entrar para achar o seu ponto. Essa parte, pessoal, essa carreira aqui é mais difícil porque tá um pouco apertado, tá? Ó, aí saiu no meio, tá vendo? Aqui, ó, entre essa alça e essa, você vem aqui no meio. E aí você tem que ir procurando. Com essa agulha menor, claro, é mais difícil, né? Ó, tá vendo? Então, vamos lá. Venho aqui no primeiro. Tem que sair no meio dele. E faço um. Vou marcar o primeiro e o último ponto dessa sequência de aumentos. Se você não tiver um marcador, pega um fio de outra cor e faz um nó aqui, tá? Então, ó, um, volto no mesmo ponto, faço 2. Agora aqui, ó, entre essa alça e essa, nós vamos entrar no meio e vamos trabalhar 1 e 2. E por último, entre essa alça e essa aqui no meio, vamos trabalhar 1, volto no mesmo ponto e faço o segundo. Lembra que eu falei que eu ia marcar o primeiro e o último ponto dessa sequência de aumentos? Então, vou marcar aqui. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegarmos nos próximos 3 pontos que nós fizemos no mesmo lugar. Cheguei aqui nos 3 pontos e, como eu disse para vocês anteriormente, tudo que nós fazemos em uma ponta, repetimos na outra. Então, entre essa alça e essa aqui no meio, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos centrados. Então, entro aqui e faço um. Vou marcar esse ponto. Volto no mesmo e faço o segundo. Vamos no próximo. Um, volto no mesmo, faço o segundo. E por último aqui, ó, entre essa alça e essa, aqui no meio. Entro aqui e faço um, volto no mesmo e faço o segundo. Pego aqui o meu marcador e marco também esse último ponto, né? O primeiro e o último. Vou puxar um pouquinho aqui o meu fio, vou vir em cima do primeiro ponto baixo e vou levar o meu fio lá pra trás. Aqui, no primeiro ponto baixo centrado, eu entro no meio dele, coloco a laçada na agulha, deixa eu puxar um pouquinho aqui, e passo meu fio que vem do novelo aqui pra frente e faço o ponto baixo centrado. Vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar no primeiro marcador. Cheguei aqui no primeiro marcador, vou tirar ele. E nessa carreira, nós iremos trabalhar um aumento e um ponto baixo sozinho. O aumento são 2 no mesmo ponto e no próximo um sozinho. Um aumento, um sozinho, um aumento e um sozinho. Então, vamos lá. Aqui nesse primeiro, vamos trabalhar um aumento. 1, 2, vou marcar esse daqui. No próximo é um sozinho. No próximo são 2 juntos, um aumento. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. Cheguei aqui no último, vou tirar o marcador. E nele é um ponto baixo sozinho. Arruma aqui a sua base. E volto o marcador aqui pro último ponto.
Agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto até chegar no próximo marcador. Cheguei aqui no próximo marcador, vou tirar ele e vou repetir o que eu fiz aqui. Então, no primeiro, um aumento. Marco esse ponto. O primeiro, né? No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. 1, 2. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. 1, 2. Cheguei aqui no último, vou tirar o marcador e vou fazer um sozinho. Eu vou fazer, pessoal, vou tirar aqui os marcadores, tá? Eu vou fazer apenas 3 carreiras de base, mas você pode fazer maior se você preferir. Para fazer maior, como que você vai fazer? Primeiramente, deixa eu medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou. Ficou com 21 de comprimento e 7,5 de largura. Então, se você quiser maior no comprimento, aí você aumenta de 2 em 2 correntes lá no início. Se você quer maior de largura, você vai precisar fazer mais carreiras. Nesse pedaço aqui, permanece sendo um ponto baixo em cada ponto. E aqui onde ficam os marcadores, a regra é a seguinte: a cada carreira você aumenta um ponto baixo sozinho. Então, se você fizer uma quarta carreira, você vai trabalhar um aumento, 2 pontos baixos sozinhos. Se você não quiser ficar contando quantos pontos sozinhos tem, a regra que eu uso é sempre onde tem o primeiro ponto do aumento anterior, eu trabalho mais um aumento. Então, o aumento é aqui e o próximo é aqui. Reparem que entre eles vai ter 2 pontos baixos sozinhos. No próximo, se você quiser uma quinta carreira, é um aumento e 3 pontos baixos sozinhos. Então, você vai aumentando a quantidade de pontos sozinhos e aqui você permanece fazendo um em cada ponto. Agora, eu vou começar a subir a minha bolsa. Então, ó, vou pegar aqui o meu fio, vou vir em cima do primeiro ponto e vou levar ele lá pra trás. Onde eu levei meu fio lá pra trás, temos 2 alcinhas, tá vendo? Essa de cima e essa de baixo. Vamos entrar na alcinha de cima, coloco a laçada na agulha, puxo aqui um pouquinho pra arrumar, pego o fio que vem do novelo, passo pra cá e faço um ponto baixo. Vai ser um ponto baixo em cada ponto, tá? Então, aqui, ó, pego na alcinha de cima e faço ponto baixo. Pego na alcinha de cima e faço ponto baixo. Vou na alcinha de cima e faço ponto baixo. Vamos fazer desta forma por toda a volta da nossa base. Trabalhei ponto baixo em cada ponto, agora a gente vai arrumar, ó. Ajeita aqui. E vamos fazer a aplicação da bailarina, que é o pezinho da nossa bolsa, tá? Deixa eu já pegar aqui, ó, que é essa daqui. Antes de continuar subindo a nossa bolsa, já vamos fazer a aplicação. Como que eu faço, ó? Eu venho aqui, onde eu fiz os primeiros 3 pontos sozinhos. Deixa eu dar uma apertadinha pra juntar. Aí, coloco aqui dentro, ó. Fica assim. Tá vendo, ó? Passou pra cá. Vou pegar o meu alicate e vou torcer aqui, ó. Tem que ficar bem rente ao fio. Você pega aqui na pontinha e torce, tá vendo como é fácil? Se você não tiver o alicate, faz com uma tesoura também que dá certo, tá, ó? Aí fica assim. Deixa eu pegar a outra aqui, que aí eu já aplico com vocês também. Aqui, ó, a outra. Aperto pra diminuir um pouquinho. Venho aqui, ó, onde eu fiz os primeiros 3 pontos juntos. Entro. Saí aqui. Com o alicate eu vou torcer. Prontinho. Bailarinas aplicadas, olha que lindo. É muito fofinho, gente, dá um detalhe super diferente na nossa peça. Agora, vamos continuar subindo a nossa bolsa. E a partir daqui, iniciamos o ponto espinha de peixe. Vou vir aqui em cima do primeiro ponto baixo e vou levar o meu fio lá pra trás.
Onde eu levei o fio lá pra trás, aqui, ó, nós vamos trabalhar um ponto baixo centrado nesse ponto, que foi o primeiro da carreira anterior. Então, entra no meio dele, certifique-se que você tá saindo no meio, coloco a laçada na agulha, pego o meu fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço um ponto baixo centrado. Agora, nós vamos trabalhar na base desse ponto, bem aqui, ó. Então, entra aqui embaixo, ó, na base do ponto, puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente, mas eu não finalizo o meu ponto. Eu vou pular o próximo ponto, vir no ponto seguinte na base dele também, ó. Então, você pula esse, vem nesse aqui na base dele. Venho na base dele, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fiquei com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo centrado, onde nós trabalhamos aqui, ó, na base desse ponto, tá vendo? Trabalhamos na base dele. Nós vamos entrar no meio dele e trabalhar um ponto baixo centrado. Pronto. Agora, vamos voltar na base desse ponto, então aqui, ó, e vamos puxar o fio. Vamos pular um ponto, vir no ponto seguinte na base desse ponto e vamos puxar o fio também. Fiquei com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3. Vamos voltar aqui onde eu trabalhei na base desse ponto, vir no centro dele e vamos trabalhar um ponto baixo centrado. Vamos voltar na base desse ponto, puxo o fio que vem do novelo, pulo um ponto e vou no próximo. Vou na base desse próximo ponto e puxo o fio também. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. Vamos seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui a minha segunda carreira e vamos finalizar ela juntos. Então, eu fiz aqui, ó, o ponto baixo centrado. Eu vou voltar nessa base do mesmo ponto. Vou pular esse ponto aqui e vou vir onde eu comecei o meu trabalho e puxar o meu fio. Fico com 3 alças na agulha e retiro as 3 de uma vez. Puxo aqui um pouquinho o meu fio e venho em cima do primeiro ponto baixo centrado. Abre aqui, ó, para vocês verem que tem o ponto baixo centrado. Nós vamos entrar no meio dele e trabalhar outro ponto baixo centrado. Vamos repetir o que nós fizemos na carreira anterior. Então, eu venho na base dele, bem aqui, ó. Peraí. Ó, na base dele. Puxo meu fio aqui pra frente. Vamos procurar o próximo ponto baixo centrado. Ele tá bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Vamos na base dele e puxo o fio que vem do novelo. Fica com 3 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as 3 de uma vez. Vamos vir aqui onde nós trabalhamos na base desse ponto e vamos entrar no meio dele para trabalhar um ponto baixo centrado. Volto aqui nesse mesmo lugar, na base desse ponto e puxo meu fio. Venho no próximo ponto baixo centrado, que tá bem aqui, venho na base dele e puxo meu fio. Fico com 3 alças na agulha e retiro os 3 de uma vez. Onde eu trabalhei na base desse ponto, eu venho aqui e trabalho o ponto baixo centrado. Vamos voltar nesse mesmo ponto na base dele e puxo o fio. Vamos no próximo ponto baixo centrado, que tá bem aqui na base dele, e puxo o fio. Vamos passar retirando as 3 alças na agulha. Ó, vamos fazer desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui a minha terceira carreira e vou finalizar ela junto com vocês. Fiz aqui o ponto baixo centrado. Vamos vir na base desse ponto
puxo o fio e venho aqui, ó, na base desse ponto onde eu trabalhei a primeira espinha do peixe, aqui, ó. E puxo o fio. Fico com 3 alças na agulha e retiro as 3 de uma vez. Puxo um pouquinho meu fio, venho em cima do primeiro ponto e levo o meu fio lá pra trás. Onde eu levei o meu fio lá pra trás, nós vamos vir aqui, ó, no ponto baixo centrado, nós vamos no meio dele e vamos trabalhar outro ponto baixo centrado. Vamos na base desse ponto, bem aqui, ó, e puxo o fio. Vamos na base do próximo ponto, baixo centrado, e vamos finalizar. Onde eu fiz aqui o último ponto, eu vou fazer o ponto baixo centrado. Volto no mesmo lugar, na base desse ponto, vou na base do próximo ponto baixo centrado, ó, que é bem aqui, e puxo o meu fio. Fico com 3 alças na agulha e retiro as 3 de uma vez. Nesse mesmo ponto, vamos fazer um ponto baixo centrado. Volto na base desse ponto e puxo meu fio. Vou na base do próximo ponto baixo centrado e puxo meu fio também. Fico com 3 alças na agulha e retiro as 3 de uma vez. Venho aqui nesse ponto baixo centrado e trabalho mais um ponto baixo centrado. A partir daqui, é só a gente seguir esse padrão até alcançar a altura que nós queremos. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro para vocês. Fiz aqui, pessoal, 14 carreiras. Vou medir para vocês verem o tamanho que está. Então, de altura ficou com 17 centímetros. Agora, eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo. Da seguinte forma, eu vou puxar aqui o meu fio, vou vir em cima do primeiro ponto aqui e vou levar o meu fio lá pra trás. Onde eu levei o meu fio lá pra trás, nós temos 2 alcinhas, tá vendo? Ó, vamos entrar aqui no meio delas, coloco a laçada na agulha, pode ajeitar, e puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Vamos no próximo ponto, pegando aqui, ó, nessa alcinha de cima. Ficamos com 2 alças na agulha. Pega o fio que vem do novelo e passa por dentro das 2. Deixa eu só ver se pegando aqui, ó, por essa alcinha da frente, se fica melhor. Não, da mesma forma. Então, vamos continuar aqui, ó. Entro no meio, coloco a laçada na agulha e puxo o fio aqui pra frente. Venho na alcinha de cima do próximo ponto, ó, dei um zoom aqui para vocês verem melhor. E faço o ponto baixíssimo. Venho na alcinha de cima do próximo ponto, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das 2. Ó. Eu deixo essa alcinha de baixo sem trabalhar, para ficar com esse detalhe aqui, tá vendo? Eu acho que fica muito bonito. E vamos fazer desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Fiz aqui o acabamento em ponto baixíssimo, olha, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Olha que coisa mais linda, gente. Essa bolsa, ó, deixa eu mostrar por dentro, né, ó. Ela fica linda tanto por dentro quanto por fora. Você pode colocar forro, se você não gostar, ó, do metalzinho ali, ó, dos pezinhos aparecendo. Mas eu acho que ela fica tão linda que nem precisa, mas é opcional, tá? Ó. Agora, vou cortar aqui esse fio. Puxo aqui pra frente. Deixa eu dar um zoom aqui, pra vocês verem bem. Vamos entrar aqui por cima nessas 2 alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Dessa forma, ó. E vou levar o meu fio lá pra trás. Vou vir aqui, ó, no meio dessas 2 alcinhas do último ponto baixíssimo. Primeiro eu entro por aqui e depois aqui, ó. E levo o fio lá pra dentro. Assim, ó. Agora, com o que sobrou, você vai passar aqui pra frente, vai passar por dentro de alguns pontos e vai passar depois um pingo de cola.
Se você não tiver um pingo de cola, não tiver cola, né, para passar, você pode fazer uma costura simples também. Finalizada então essa parte principal da bolsa, agora vamos aplicar o nosso botão imantado. Coloquei esse aqui, ó, que é dourado. E vamos fazer a costura aqui, ó. Acha que é o meio da bolsa. Linha. E o que eu faço, tá, pessoal? Eu costumo passar de 2 a 3 vezes no mesmo furo a linha, tá? Pra ficar bem firme. Tem gente que tem outro tipo de costura, que não passa assim, ó, dentro e fora da bolsa. Mas essa é a forma que eu faço, tá? Ó, então aqui já tô passando pela segunda vez nesse furo. E agora eu saio no outro furo. E passo aqui mais 2 vezes, 2, 3. Quantas você achar necessárias, você tem que sentir que tá bem preso o seu botão, tá? Ó. Passando pela segunda vez e agora nós vamos para o próximo furo. E passamos também mais 2 vezes, ó, 1, 2. E vamos para o último furo. Uma vez. E 2 vezes. Aí, pra arrematar, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Eu venho aqui, ó, num fiozinho que fica mais escondido. Passo a agulha reta assim. Aí, aqui, ó, forma como se fosse um buraco aqui, né, ó, esse círculo. Eu entro aqui 3 vezes, ó. 1, 2 e 3. Puxo bem e corto esse fio. Pronto. Esconde aqui pra dentro. E o botão fica assim, ó. Agora eu vou costurar o outro e volto com vocês. Costurei aqui o botão, pessoal, olha só. Eu coloquei um só, mas você pode colocar um em cada ponta, se você achar melhor. Quando a gente fecha, fica assim, ó. Olha só que lindo. Eu gosto muito desse ponto, eu acho que ele traz uma elegância pra bolsa, independente do tamanho que você fizer ela. Agora, vamos fazer a aplicação das alças. Bom, pra gente começar, vamos trabalhar pontos baixos aqui pela nossa alça. Então, ó, vou começar aqui fazendo uma laçada inicial. Pego a minha alça, seguro aqui, ó, esse pedacinho de fio. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E vamos fazer da seguinte forma. Eu entro aqui na alça, puxo o fio que vem do novelo e faço o ponto baixo. Venho na próxima não, né? Venho na frente aqui e faço ponto baixo. Esse pedacinho de fio você deixa aqui que você vai trabalhando em cima dele, ó. Pra ir escondendo ele. E vamos trabalhando ponto baixo em toda a alça. Ó.
até completar toda essa parte reta aqui, ó. Vou fazer mais um. E eu conto pra vocês quantos ficaram, ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos, tá? Vamos cortar uma parte aqui do fio, porque nós vamos trabalhar pontos baixíssimos e vamos cortar. Desta forma, vamos fazer uma corrente e vamos tirar aqui a agulha. Vamos marcar mais ou menos onde nós queremos essa alça, ó. Deixa eu ver. Vou até abrir aqui, ó, pra ficar mais fácil. Ó, aqui pra mim tá no meio, acha o meio da sua bolsa. E o que que você vai fazer? Deixa eu pegar uma outra agulha. Põe aqui, nessa laçada que você tirou a agulha. Por quê? Você vai ter que vir aqui, por dentro, pra passar esse fio que você cortou, você vai passar ele lá pra dentro. Assim, ó. Tá vendo? Assim, agora pode tirar. Volta a agulha que você já estava trabalhando. Espera aí que eu acabei encostando no tripé. E vamos trabalhar pontos baixíssimos. Então, entra aqui na alcinha da alça, né, do ponto baixo, e entra aqui, ó, no ponto na bolsa. Sai lá dentro, pega o fio que você pôs lá pra dentro, passa aqui pra frente com muito cuidado e faz o ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto. Entro aqui, ó, no ponto na bolsa e faz pontos baixíssimos. Ó, vamos no próximo. Entro aqui também na bolsa. Deixa eu dar um zoom, gente, pra vocês verem melhor. Entro aqui na bolsa e faço o ponto baixíssimo. Vamos no próximo. E aqui, reparem que você vai sair aonde você fez a costura do botão. Então, você vai precisar subir um pouquinho a sua agulha. E faz o ponto baixíssimo. Vamos no próximo. E faz o ponto baixíssimo. Ó. Aí, aqui, como pegou no botão, você ajeita, tá? Sobe aqui o fiozinho. Pronto. E é só fazer isso até ter costurado todos os pontos aqui, ó. Ó, ficou assim. Agora, pode puxar esse fio aqui pra cima. Eu vou tirar o zoom agora. Ó. Aí, você vê, se fecha aqui, né? Pra garantir que ficou no meio. Arruma. Ó, a minha, pra mim, tá no meio. No máximo, eu voltaria aqui, ó, pra um pontinho só.
Talvez eu volte, mas primeiro eu vou fazer o outro lado pra ver o que que eu vou querer. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Pega aqui. Passa aqui pra baixo. E vamos passar esse fio por dentro dos pontos pra arrematar. E aí, você passa um pingo de cola. Na outra alça, nós vamos repetir esse mesmo processo e colocar lá do outro lado. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, a aplicação das duas alças, ficaram assim. E agora, quando fecha, fica assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a aplicação da minha etiqueta. No caso aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Quando a gente coloca ela aqui, ó, o certo seria ela, ó, tem dois ferrinhos aqui, tá vendo? O certo seria esses dois ferrinhos aparecerem lá atrás. Vou mostrar aqui pra vocês que eles não aparecem, tá vendo? Porque esse trabalho, ele tem ele fica mais grosso mesmo. Então, o que que acontece? Esse pedaço de metal aqui, ele não passa lá. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a aplicação da minha etiqueta nesses casos. Vamos cortar aqui... Opa, me desculpem. Vamos cortar aqui 2 pedaços de fio. Desta forma. E vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui, ó, essa travinha, né, essa plaquinha, que a gente coloca aqui. E vou pegar aqui o meu alicate, que é esse daqui, ó. E vamos amassá-lo aqui, ó. Ó, pra você amassar aqui, o que que você faz? Coloca aqui o fio, tá vendo? Onde você vai apertar, aperta em cima do fio, pra não estragar a sua etiqueta. Com muito cuidado, tá, gente? Porque se arranhar vai ficar feia. Agora aqui. Fica assim, ó. Ó, aqui deu uma pegadinha, tá vendo? Ó, então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, vamos pegar aqui a nossa agulha. Vou pegar uma agulha menor aqui, ó. Essa é de 5 milímetros. Vamos posicionar aqui onde nós queremos a nossa etiqueta. E vamos entrar aqui por dentro da bolsa e vamos passar esse fio lá pra dentro. O outro lado também.
Confere se tá no meio, tá, gente, ó. Deixa eu tirar isso daqui e colocar mais pro ponto do lado. Agora aqui embaixo a mesma coisa, tá? Se vocês tiverem alguma dica de outra forma de aplicação da etiqueta, pode deixar aqui nos comentários, ó. Passei os dois pra dentro. Arruma aqui a sua bonitinho. Aí, vamos fazer nó aqui, ó. E aí, você precisa apertar muito, muito, muito bem os dois, tá? Ó. Fica bem, bem firme. Agora, vamos vir aqui, ó. Passar esse fio pra fora. Vamos passar elas. Arruma aqui. Vamos passar esse fio por dentro dos pontos e passar um pingo de cola na ponta. Se você não tiver cola, você faz uma costura, tá? Ó. E vamos fazer isso com as 4 pontas dos fios. Etiqueta aplicada, fica assim, ó. Por dentro, ó, não fica marca de que você passou o fio. Vamos fechar aqui. E fica assim. Agora, vamos fazer o nosso tassel. Para fazer o tassel, deixa eu pegar minha fita aqui. Nós vamos cortar 8 tiras de 40 centímetros. Então, vamos lá, cortar 8 tiras. Cortei aqui 8 tiras. Agora, eu vou pegar uma outra tira, só que eu vou cortar ela maior. Ó, um pouco maior. E vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o meu mosquetão. Passo o fio. Deixo no meio. E vamos passar aqui no meio também. Coloca aqui no meio. E vamos fazer um nó. Arruma aqui, ó. Agora, passa esse lado pra lá. E o lado de lá pra cá. Aí, vira aqui e faz mais um nó. Arruma aqui. Pega essa parte maior. Faz aqui, ó, como se fosse um E. Deixa esse círculo aqui. E vamos passando aqui várias vezes por dentro,
por volta aqui do nosso chaveiro. Agora, entra aqui nessa laçadinha, pega esse fio e passa aqui dentro. Assim. Agora, pega, entra aqui onde você fez essas passadas e passa ele por dentro também. Aí você esconde ele aqui no meio, porque ele fica mais curto, né? Aí arruma e fica assim. Ó, ele tá bem aqui, tá vendo? Você tem que esconder ele aqui dentro. E vamos aqui igualar conforme o nosso gosto. Agora, vamos aplicar na nossa bolsa. Estou aqui com a minha bolsa e com o meu tassel. Agora, vamos aplicá-lo. Eu vou aplicar aqui direto na bolsa mesmo, em um dos pontos, ó. E se você quiser, pode ser mais pra cima. Prende aqui, ó. Assim. Olha que lindo. Aí você pode diminuir se você quiser, tá? Agora, vamos aplicar aqui nossa alça, ó. Vou pegar aqui as duas argolas articuláveis. Vou colocar uma em cada ponta. Assim. Deixa eu ver, acho que tá muito pra dentro, né? Vou colocar um pouco mais na ponta. Assim. Essa parte, gente, tem que ir testando pra ver o que vocês mais gostam, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, nesses pontinhos pra ver se eu gosto. Ó, assim eu gosto. Vou colocar do outro lado. Agora, vamos pegar aqui a nossa alça de corrente, lembrando que aqui eu tenho 1 metro, e eu vou fazer da seguinte forma, vou juntar aqui os dois mosquetões, e vou colocá-los aqui dentro. E aqui o outro lado. Deixa eu só arrumar aqui, pra ver como que eu gosto.
Pronto. Olha como que fica, gente, que coisa mais linda. E esse é o resultado final da nossa bolsa. Deixa eu aproveitar que eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou. De comprimento, ficou com 21 centímetros. De largura, ficou com 7 centímetros. E de altura, 18 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta aqui nem que seja um coração, se inscreve no canal para que você não perca os próximos tutoriais e também deixa aqui nos comentários nem que seja um coração para estar apoiando. Se você reproduzir esse modelo, lembre de me marcar lá no Instagram, que eu adoro ver quando vocês reproduzem as bolsas que eu ensino. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.